Boa tarde, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo, amém. Bom, o assunto é polêmico hoje, adoro. Eu gosto de trazer a visão de qual é o lado de Jesus na história, né? Então, Jesus é de direita ou de esquerda? Eu posso dizer que ele não é nem de esquerda, nem de direita, nem de norte, nem de sul. Lembrando que eu tô aqui não para dar minha opinião, nem minha posição política, nem nada. Tô aqui para falar das evidências sagradas, tá? Então, para começar, na época de Jesus, no Novo Testamento, era o Império Romano que liderava os israelitas. Então, não tinha eleições, para começar por aí, tá? Então, não se sabe como é que era a posição de Jesus num eleitorado, tá? O que a gente tem mais próximo disso é um momento em que o povo estava confrontando, Jesus estava ensinando, né, fazendo a pregação dele e tal, e tinha o povo assistindo ele, tinha líderes religiosos, tinha oficiais romanos, todos de olho nele para ver o que ele ia dizer. E os líderes religiosos estavam sempre confrontando Jesus para tentar pegar ele no pulo. Qualquer coisa errada que ele dissesse, ele podia ser sentenciado por qualquer um deles, né? E aí perguntaram para Jesus: nós devemos pagar impostos ou não? E aí, Jesus, percebendo a maldade da pergunta, né? Ele falou assim: me deem a moeda da época, né? E aí ofereceram uma moeda para ele. E aí ele falou assim: de quem que é o rosto que tem aqui nessa moeda? E aí eles disseram: de César. Aí ele disse: então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que isso? Porque no princípio, em Gênesis, está dizendo que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E na moeda tinha a imagem de alguém. Então, Jesus está dizendo assim, ó, se somos imagem e semelhança de Deus, temos que parecer o máximo com ele também, nas atitudes, né? Mas tem outras passagens que mostram que Jesus pagava impostos, então ele não era um rebeldão, como muita gente acha. Ah, Jesus era rebelde, ele era resistência. Não, ele não era, tá? Jesus pagava impostos, tanto que uma vez um oficial romano bateu na porta de Pedro e disse para Pedro: tá, vocês estão devendo um imposto. E aí Jesus disse para Pedro: vai lá no mar, pesca o primeiro peixe que tu pescar, vai ter uma moeda, não sei o que dentro da boca dele. E foi, né? Podia fazer um jeito mais simples de pagar o imposto, mas não, né? Jesus disse: o Filho de Deus não precisaria pagar impostos, né? Porque é dono dessa bagaça toda. Mas para não escandalizar essa gente, a gente vai pagar. Então Jesus seguia leis, tá? Jesus pagava impostos. Ele não era um rebelde. Inclusive, ele tinha no grupo dele de apóstolos um apóstolo que se chamava Simão, que ele era um zelote. Os zelotes, sim, eram um grupo religiosos que acreditavam nas mesmas coisas que os judeus, só que eles eram rebeldes, eles não queriam pagar impostos, eles se rebelavam contra os romanos. Então eu imagino que naquela hora que perguntaram se Jesus devia, se era lícito pagar impostos ou não, eu acho que Simão deve ter pensado, agora eu vou brilhar, né? Jesus vai mostrar que precisa pagar imposto. Mas Jesus, como sempre, consegue dar uma resposta que desarma todo mundo, né? Outra coisa que eu queria dizer sobre isso é que na Bíblia é citado várias vezes que nós temos que honrar as nossas lideranças, tá? A gente tem que honrar pai e mãe, a gente tem que honrar o chefe da nossa empresa, a gente tem que honrar o governador, a gente tem que honrar o presidente, independente de quem for, nós temos que honrar quem está na liderança, tá? Então, assim, não, tem gente que quer dizer que Jesus era das minorias, porque tinha prostitutas, bêbados, pessoas endemoniadas, cobradores de impostos, pessoas que eram excluídas pela sociedade. Dizem que Jesus era das minorias por causa disso. Não. Jesus caminhava com pessoas que eram ex-prostitutas, ex-alcoólatras, ex-endemoniados, ex-tudo, porque eles se permitiram ser transformados por Jesus. Então, essas pessoas abandonaram a vida antiga delas, os pecados delas antigos, porque através de Jesus Cristo nós somos renovados na nossa vida e fez-se novas todas as coisas. Então, nós somos renovados em Cristo e tudo que a gente cometeu de errado fica para trás. Quando a gente pede perdão de coração, porque, como eu já disse em outros momentos, Deus conhece a verdade do nosso coração. Então as pessoas largaram da vida antiga de pecado e começaram a seguir Jesus Cristo, tá?
Ah, porque só tinha gente que não tinha dinheiro. Também não é verdade. Tá? Tanto que Mateus era um cobrador de imposto. Naquela época, cobradores de impostos tinham muito dinheiro. Tá? Quem mais? Zaqueu, quando Jesus está entrando na cidade, que Zaqueu é um cobrador de impostos, muito rico, tinha muitos bens, ele sobe numa árvore para ver Jesus entrando na cidade, porque ele não conhecia ainda Jesus, só por ouvir falar. E quando Jesus passa por baixo da árvore, ele diz assim: Zaqueu, desce que hoje eu vou jantar na tua casa. E Zaqueu se converte, ele vende todos os bens dele para seguir Jesus Cristo, e ele diz que se ele lesou mais alguém, ele vai pagar o dobro pelo que ele fez de errado, tá? Então, assim, ó, quero dizer que Jesus não tinha partido, tá? A luta dele não era essa. Ele queria transformar internamente as pessoas. E aqui vai outro apelo meu, que também é tudo da Bíblia, tá? Não é meu. Apelo divino. Tem 7 coisas que Deus abomina. E a sétima, que é a que ele mais abomina, é criar contendas entre irmãos. Então, isso que a gente faz para discutir sobre qualquer assunto, mas o assunto agora é política, de ficar brigando com parentes, com amigos, com conhecidos, ou até com desconhecidos, com briguinha de internet, isso Deus reprova. Tá? Ele abomina isso. Não criem contendas entre irmãos. Não seja pedra de tropeço para outra pessoa. Tipo, a pessoa tá lá de boa, aí tu vai lá falar mal de um irmão pra ela. Isso é ser pedra de tropeço, porque tu tá fazendo uma pessoa pensar mal de outra. E isso Deus abomina, porque ele quer que a gente crie paz um com o outro. Então, pra finalizar esse vídeo, o que eu quero falar? Tudo com fundo bíblico, tá? Tá, mas se eu quiser usar a Bíblia para escolher o meu candidato. Então, assim, ó, quando o povo estava no deserto, que o Moisés libertou o povo do Egito e o povo ficou 40 anos no deserto, esperando o momento certo de entrar na Terra Prometida, tá? Deus falou com o povo e disse assim: quando vocês entrarem na Terra Prometida, vai chegar um momento que vocês vão sentir necessidade de ter um rei. E quando vocês forem escolher um rei, qual que é o pré-requisito que esse rei tem que ter? Ele tem que guardar os meus mandamentos e tem que adorar a Deus sobre todas as coisas. Eu não tô dizendo que esse rei tem que adorar publicamente a Deus, tá? Glória a Deus. Se louvar publicamente, melhor ainda, porque se puder influenciar as pessoas com o seu louvor, nós fomos criados por Deus para louvar e dar glória a Deus. Então, nós fomos criados para louvar a Deus. Se a gente fizer isso publicamente, melhor ainda. Mas não é um pré-requisito. Deus está dizendo aqui que o líder do povo tem que guardar os mandamentos, os 10 mandamentos. Então, ele tem que seguir a vida dele, tem que ser fiel aos 10 mandamentos. Ele tem que imprimir. Jesus diz que ele tem que ter uma cópia desses 10 mandamentos junto com o corpo e seguir fielmente eles, para ser digno de ser rei da nação. Tá? Então, é isso que Deus diz da nossa eleição. É esse o pré-requisito que a gente precisa ter para escolher o nosso líder. Tá? Então, não sei se fui clara na minha explanação, mas resumindo, é isso. Jesus não tem partido, nós, o ser humano, é o partido principal dele e ele quer tornar novas as coisas na nossa vida. Tá? E se tem alguém que tem responsabilidade de tornar a nossa nação melhor, somos nós, cada um de nós. Então a gente vai ter que se comprometer em tornar o país um lugar melhor para viver, sem colocar essa responsabilidade nas costas de ninguém. Vamos escolher com o coração aberto nessas eleições, tá? E fiquem com Deus. Espero ter elucidado alguma coisa sobre esse assunto para vocês, certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.